Buscai as coisas do alto. É o próprio Espírito que suscita em nós esse desejo pelas coisas do céu, e não mais ficar presa pelas coisas terrenas. Nós somos chamados a viver essa dimensão, e não é outra, e não menos do que isso, e não contente com menos. Nós católicos, foi dado tudo para nós, para a contribuição da nossa salvação. Por que você acha que você está aqui hoje na Canção Nova? Porque Deus te atraiu aqui, para você fazer essa experiência de Deus, para você fazer essa experiência do poder desse Espírito, que não é um espírito de medo, mas que é um espírito de força. O Espírito Santo nos dá uma visão escatológica. Entenda bem, batizados, nós não fomos criados para este mundo. Jesus disse na oração sacerdotal, na sua oração, antes da morte, antes da paixão e morte, Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não pertencem a este mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa realidade é a eternidade. É o próprio Espírito Santo, então, que coloca no nosso coração, na miséria que somos, esse desejo pelas coisas eternas, por essas realidades que eu falei, escatológicas. E uma das realidades da escatologia é a morte. Nós não podemos ter medo da morte. Jesus Cristo já venceu a morte e nos deu a vida eterna, mas nós precisamos olhar para a nossa vida, e o deserto também é esse tempo de olhar para a minha vida e perceber, com o auxílio e a graça do Espírito, como anda a minha vida, o meu comportamento, onde está o meu pensamento, os desejos. O Espírito Santo nos dá essa graça de meditar sobre a morte. Estamos preparados? Estamos buscando essa preparação para o grande encontro definitivo com Jesus Cristo? Se Ele não vier antes, nós vamos encontrar com Ele. Então, uma dessas realidades escatológicas é a morte, a outra é o juízo. Não precisamos ter medo, achando que Jesus é um juiz que quer nos mandar para o inferno, até porque a igreja vai nos ensinar, não é Deus que vai condenar. Quando chegarmos diante do juiz, que é Jesus, o puro, o perfeito, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, a própria consciência que todo cristão, o catecismo vai falar, todo cristão tem, todo batizado tem, todo homem tem uma consciência moral, não somente os batizados. Todo homem tem essa consciência moral. Então eu, diante da verdade, diante do Santo dos Santos, o mesmo Jesus que nós recebemos no corpo, no sangue, a alma, a divindade, encontraremos Ele, somente que não mais sob a aparência do véu, o véu do sacramento, mas nós encontraremos Jesus Cristo. E aí nós vamos olhar para o livro da vida. Nós mesmos. Uma outra realidade que é o purgatório, alguns santos dizem assim, que quando chegarmos diante do Rei, do puro, do santo, do perfeito que é Jesus, se nós morremos na amizade de Deus, ao olhar para Jesus, nós mesmos vamos procurar o purgatório. Porque não dá, Ele é santo, 3 vezes santo. Da mesma forma, o juízo. Porque uma outra realidade é o céu, mas também outra realidade é o inferno. Isso a igreja chama de novíssimos, que infelizmente quase não escutamos em pregações, mas precisa acontecer. Que é a realidade e o fim de todo homem, que vai se encontrar um dia com a morte, vai se encontrar diante do juiz, vai se encontrar, meu querido, Oxalá, ou seja, se Deus quiser, do céu.
e não o inferno, mas existe o inferno, assim, existe o céu, existe o inferno, e é o Espírito Santo que revela, que lembra. O próprio Jesus falou que o Espírito vai lembrar vocês de todas as coisas. É o Espírito Santo que fortalece você e a mim para vivermos, para lutarmos contra o pecado. O Espírito Santo vai lembrar a cada um de nós que nós não somos deste mundo, como eu dizia, mas nós pertencemos à eternidade. O céu aguarda cada um de nós. Diz para a pessoa do seu lado: o céu lhe espera. Diga mais forte, fale mais forte para a pessoa do lado: o céu lhe espera. Nós estamos aqui somente de passagem, amados de Deus. Meus irmãos, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos neste tempo, neste mundo. É um tempo do Kairos, um tempo da graça, é verdade, mas nós temos que aproveitar esse tempo da graça. Nós estamos de passagem aqui. Por isso que o nosso coração não pode se prender nas coisas que passam, nas realidades efêmeras, ou seja, naquilo que passa, que não tem valor, e que não vai contribuir para a nossa salvação. É o Espírito Santo que nos revela todas essas coisas, que precisa lembrar você e a mim, de que eu não pertenço a esse mundo, e por isso o meu coração não pode estar nas coisas do mundo. A minha esperança não pode estar no dinheiro, a minha esperança não pode estar na fama, a minha esperança não pode estar no poder, a minha esperança não pode estar nos bens materiais. A minha esperança tem um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança, a vida eterna é a nossa esperança. Por isso da luta, por isso da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, não somente cheio, mas repleto do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja ela comandada pelo Espírito, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa cooperação, mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Romanos 6, talvez, se eu não estiver enganado, Romanos 6 ou 8, mas ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Por isso a necessidade de lutar contra o pecado. É isso que o Espírito Santo sopra em nós, lutar contra o pecado. Quer a pior das enfermidades? Não é o câncer, não é a AIDS, seja qual for o sofrimento e a doença, mas a pior enfermidade chama-se pecado, porque o pecado destrói, o pecado fere a nossa alma, o nosso coração. Quantas pessoas machucadas por causa do pecado, quantas pessoas feridas pelos próprios pecados, pecados dos outros, mas os próprios pecados. O Espírito Santo nos dá a força para vencer o pecado, vencer a tentação, acima de tudo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele gostava muito de pregar sobre esse tema: fugir da ocasião dos pecados. E o Espírito Santo nos dá esse alerta de fugir das situações que me levam a pecar, de não enfrentar o pecado porque somos fracos, mas o Espírito Santo de Deus nos dá essa graça, esse alerta de fugir do pecado. E você sabe qual é a tua fraqueza, eu sei qual é a minha fraqueza. O Espírito Santo veio para santificar você e a mim, para realizar aquilo que nós necessitamos. E Ele vai nos dar essa força, Ele nos dá a coragem. O Espírito Santo nos dá a graça da fidelidade a Deus. O Espírito Santo dá a graça da fidelidade às verdades da nossa fé.
dessa doutrina que eu proclamei aqui, o Espírito Santo dá essa graça a cada um de nós, para cada um de nós, da fidelidade. E eu gostaria de terminar essa pregação com essa passagem, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Preste atenção comigo, você que nos acompanha na sua casa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Diz assim: pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. E quero dizer para você, o grande mestre espiritual que nós temos se chama Espírito Santo. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. É a Ele que precisamos ouvir. É o Espírito de Deus que precisamos dar ouvidos. Diz a palavra: desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Preste atenção agora, tu porém, sê sóbrio. E o próprio São Paulo vai falar na 1 Timóteo que um dos dons que nós recebemos desse Espírito é o de sobriedade. Então o Senhor está falando a você e a mim: sê sóbrio em tudo e suporta o sofrimento. Suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza bem, plenamente o teu ministério. É o Espírito Santo que nos dá isso, que nos orienta e que nos exorta a essa realidade. É Ele que nos dá a graça de permanecer na verdade de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. É essa verdade que nós precisamos permanecer, meu irmão, minha irmã. E é o Espírito Santo que nos dá essa graça de continuar firmes, de buscar a fidelidade a Deus, de viver a palavra. Que nessa quaresma, junto da igreja, da mãe igreja, no lado de Nossa Senhora, entramos nesse deserto para nossa santificação, para a purificação, junto com a palavra, alimentando da palavra. O Espírito Santo quer levantar você, meu irmão, minha irmã, de toda a tristeza que você carrega, que você traz no seu coração, por causa dos apegos, pessoas que partiram, e que nunca mais você foi a mesma, e tem direção o que eu estou falando agora. É o Espírito Santo que quer ressuscitar, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, quer ressuscitar você, meu irmão, minha irmã. Quer nos permanecer colocando na palavra, na verdade, dando-nos a graça de permanecer na verdade que liberta. O céu nos aguarda, a eternidade nos espera. O Espírito fala à igreja. No livro de Apocalipse: oxalá fosses quentes ou frio, mas porque esmônio estou para vomitar. O Espírito Santo fala à igreja e continua a falar à igreja, e nós somos a igreja do Cristo. É a você e a mim que o Senhor quer nos levantar, quer levantar você de toda prostração, seja por causa do pecado, dos combates, da batalha. Por isso o Espírito Santo está aí contigo, por isso o Espírito Santo está em nós.